Tá certo. E vamos entrar num assunto aí mais nacional, porque a gente não tem como fugir disso, né? Eu- Só se fala nisso até porque realmente é escandaloso e do jeito que esse traste falou, né, ele assustou até a militância disfarçada de jornalista pelas redações. Então, vamos lá. Lula disse que é visível que é uma armação do Moro em relação a essa história toda que a Polícia Federal desbaratou de um plano milionário do PCC para matar Sérgio Moro e sua família, entre outras autoridades. Moro reagiu, dizendo que Lula, com essa declaração, se colocou do lado do PCC. Né? O Deltan Dallagnol disse isso sobre Moro, sobre o Lula, e o Moro também disse que se acontecesse alguma coisa com a sua família, haveria responsabilidade direta do presidente. O que você tira dessa história toda? Você acha que o Lula está surpreendendo negativamente ou que ele sempre foi isso mesmo e a turma que fez que nem avestruz e enfiou a cara na areia para fingir que não sabia? Constantino, ele está escancarado. Ele está escancarado. E eu, assim, como parlamentar, porra, se o cara faz isso com o senador, meu amigo, imagina eu aqui nesse GTA da vida real que é esse Rio de Janeiro. Ele faz isso para afrontar, entendeu? Quantas pessoas de direita que, poxa, nossa, Thiago, quero falar com as coisas que você fala, pô, queria botar a cara, mas tem medo, Consta. Aqui é porque a gente dá de louco mesmo e esse cara é um inconsequente, esse cara é um psicopata, eu acho que ele já perdeu as estribeiras, eu acho que aquela cachaça dele já está estragada, porque ele já não tem mais vergonha de ser ele, Consta. Antigamente era o companheiro Lulinha, paz e amor, Consta, fecha os olhos um segundo e pensa se fosse o Bolsonaro, o que esses caras estariam fazendo, Consta. Eu não sou fã do Moro, não, mas levei a plaquinha lá, quem mandou matar Sérgio Moro, porque é um absurdo, Consta. Você tem noção? Imagina, fecha os olhos e pensa, essa questão aí, eu vou me vingar do Sérgio Moro aí. E no dia seguinte, acontece uma coisa dessa, o pessoal já estaria chamando o Bolsonaro de trenocida, né? Nem genocida mais. Então, pô, são inversões de valores que ficou escancarado. E eles, depois que ganharam e assumiram a caneta, perderam a vergonha de serem vagabundo, ladrão, e achar que é onda, virou moda, é onda, fazer o L, foda-se. Eles ligaram o modo foda-se, Constantino. Isso é uma coisa interessante, porque eu vi você com a plaquinha, né, com a pergunta quem mandou matar Moro, e foi até o título da minha coluna na Gazeta do Povo no dia, então a gente está em sintonia total. Porque essa é uma pergunta que tem que ser feita, Tiago, porque eles querem, obviamente, fingir que a Polícia Federal do Lula, e olha a confusão mental que essa turma faz, não entende nada sobre instituição republicana, né? A polícia do Lula protegeu o Moro. E essa foi a narrativa de figuras patéticas como o Felipe Neto e companhia. No dia seguinte, o Lula vai lá e fala da armação. E deixa essa turma numa sinuca de bico, né? Como sair disso? Então a imprensa está dizendo o seguinte: vamos pegar os mais moderados, os tucanos. Dora Kramer. Compreende-se que uma prisão descompense uma pessoa, mas uma pessoa descompensada na presidência do país não é uma circunstância ideal. Veja os dedos da Dora Kramer pisando em ovos para não falar que o cara é um desequilibrado que nunca poderia ter sido reeleito, voltar ao poder com o esforço da mídia. A mesma mídia que, diga-se de passagem, a amiga do Dirceu, Mônica Bergamo, chama Tarcísio de desequilibrado só por bater com vontade ali no martelo na hora da concessão, que é para o bem do povo. Aí tem o tio Rei, né? O autor de O País dos Petralhas. O cara diz que o Lula tem direito ao rancor contra o Moro, e aí no dia seguinte o Lula vai lá e fala o que fala, ele diz: Lula tem de falar menos porque está certo, não porque está errado. Quando você pensa que alguém chega então, essa daí pra mim, pô, eu falei, bicho. Primeiro, já não é vergonha ser vagabundo e ladrão, tá ligado? Isso moralmente pra nossa sociedade, você que é um cara estudioso, é horrível, Constantino. Como é que eu motivo os jovens de direita? Eu vejo meu eleitor muito frustrado com tudo que tá acontecendo, sabe? E eles mais unidos. É desesperador. Mas eu não posso abaixar minha cabeça, eu não posso deixar. Eu acho que, eu preciso, o Nicolas também, que tem um papel fundamental. Eu puxei a orelha dele e falei: ô Nicolas, você tá certo em fazer suas coisas, mas já pensou se a gente perde você durante 6 meses? O prejuízo, o dano que é pra direita, seu safado. Amo o Nicolas, moleque, meu fenômeno. Tenho ele como referência, mas a gente precisa olhar mais friamente pro problema, sacou, Consta? Que não é fácil, não, cara. Estratégia, né? Você está querendo dizer que a gente não pode ser kamikaze. Existe uma situação. É tudo que eles querem, Consta.
Exato. Bom, eu dou um exemplo, né? Eu estou sendo tratado como um criminoso no Brasil, estou sem conta nas redes sociais, censurado, estou sem conta bancária congelada e sem passaporte cancelado. Eu sou tratado como bandido. O Sérgio Cabral é vítima, né, de anticristo. E a turma da imprensa que é prostituída, porque isso só tem uma palavra para dizer, né, Tiago? Um cara que escreveu O País dos Petralhas e hoje diz Lula está certo ao dizer que o Moro armou esse troço, mas deveria ficar calado. Isso é coisa de prostituta. Então, assim, o Brasil está na mão desses caras. Agora, como é que fica exatamente para essa garotada? Você que lida com esse público mais jovem também, muito eleitor teu, tinha muita tia do Zap, que te adora, eu sei, que eu falei de você e fiz campanha, e tinha muita garotada. A garotada te vê como um cara descolado, jovem, fala da forma que eles gostam, que eles entendem. Mas como é que fica para um moleque no Brasil hoje em dia? Você vê esse exemplo podre vindo de cima e vindo da mídia. A imprensa, eu não vou poupar jamais a imprensa. A imprensa é um câncer no Brasil hoje. Eu acho que esse jovem tem um lado bom aí, Consta. Também não vou dizer que é terra arrasada, não. Porque graças a você, graças a Coppola, graças a gente que tem essa comunicação, o jovem tem uma segunda via, tá? A gente tá trazendo o Nicolas, é fundamental. Por isso que eu puxei a orelha dele. Não acho que ele tá errado, não. Ele pode fazer o que ele quiser lá. Eu tô com ele e pro que deve é. Mas um Nicolas cancelado, imagina eu preso, um Nicolas cancelado. Pro jovem de direita é foda. Ele vai olhar e vai falar, vou nada. Tá maluco? A máquina vai, a mãe não vai incentivar. Dá medo, Consta. Tá sofrendo ataque do PCC, Consta. Pô, imagina para um jovem. Então, isso tem um impacto muito ruim. Só que também é aquele momento da gente ter a comunicação, da gente ter uma segunda via, porque os caras estão se achando. Os caras normalizaram o Lula, Consta. Então é um desafio muito maior. Eu senti que quando a gente perdeu a eleição, o eleitor ficou frustrado, queria sair de rede social, foi cancelado. Agora ele está voltando a se engajar com a política e tem que se interessar. O problema da direita é não se interessar. Os caras se interessam. Eu vejo isso agora de perto, com movimentos pequenos. A direita, porra, abre mão da cultura, abre mão da pauta animal, abre mão de sustentabilidade. Porra, os caras dominam, Consta. Tô tentando fazer o caminho inverso, entendeu? Tô tentando pegar pauta, entrar dentro do vespeiro deles, Consta. Que aí começa a desidratar eles. Eles são fracos de argumento, são fracos em tudo. E a gente tem que pegar, tem que trazer o jovem para perto, tem que, porra, encarar. Só que isso me amedronta muito, né? Eu tenho muito medo de uma retaliação ao que podem fazer com o Nicolas, porque isso reflete em mim, cara. Reflete em mim, no meu trabalho, no meu público. O Nicolas aqui me deu voto pra caramba. A gente tem muito seguidor em comum. Pô, se o meu líder, assim, né, da nova geração, se perde um mandato, como é que eu vou motivar o jovem? Então, a gente tem que ser mais estratégico, Consta. A gente tem que entender que o tabuleiro tá assim, ó. Quando tu joga a bola na ladeira de rua, quando tu jogava a bola, tu atacava pra subida. A gente tá assim, cara.